elevemos nossos pensamentos a Jesus. Que Ele esteja conosco nesta noite. É claro que através dos seus prepostos, dos Espíritos que nos ajudam nessa tarefa gratificante de ajudar a quem sofre, ajudando-nos. Que tenhamos uma noite de paz e de aprendizado. Vibremos por aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que estão passando por reveses morais e materiais, pela nossa casa, pelos que aqui trabalham. E que contemos sempre com a ajuda inestimável dos bons espíritos, sempre na medida do possível. Que assim seja. Bom, como nós fazemos as quartas-feiras, que aqui é um trabalho, muita gente, todos vocês sabem, é um trabalho atípico, diria assim, de desenvolvimento da mediunidade. Não é um trabalho de desobsessão, mas é um trabalho de desenvolvimento de mediunidade. É um termo que já se cristalizou, já se consagrou. Porque na verdade ninguém desenvolve mediunidade de ninguém. Ela, pelo exercício, vai se firmando até chegar a um estádio que possibilita o intercâmbio mais equilibrado entre o mundo físico e o transfísico. Então, a faculdade mediúnica é inerente a todos os seres humanos, em menor grau ou maior grau. E há muitos bons médiuns aí fora, mas que não sabem. Kardec chama de médiuns facultativos. Nós não. Nós estamos aqui para estudar, todos aqui estamos para aprender e para exercitar, sobretudo, a mediunidade. Aqui é o segundo estágio de vocês. Aliás, o terceiro. Para muita gente aqui, que começou com a desobsessão, depois foi lá para o grupo de Júlio, estudar, passou um tempo na desobsessão, 6 meses ou mais com Júlio, e aqui também 6 meses ou mais. Depois desse tempo, aí trabalho, vamos trabalhar. Aqui é recebendo o que se dá. A gente só pode dar quando tem, não é? Eu não acho que é dando que se recebe, parece uma barganha. Primeiro eu tenho que ter para dar. E é o que está acontecendo aqui com vocês. Mais tarde vocês vão devolver tudinho aí, e com juros. E correção monetária. Então vocês estão se preparando para isso. Como toda quarta-feira, nós temos aqui um estudo. Tanto que eu me permito falar na primeira pessoa, tanto que eu recomendo sempre que vocês adquiram essas monografias e colecionem, estudem em casa. Esse é o nosso objetivo, o nosso interesse. E se há alguma cobrança,
é em função das despesas que são naturais, na impressão, digitação, cópias, etc. Afora o trabalho, vamos chamar de intelectual, não é? Que aqui não é psicografia. Eu tenho mais ou menos 3.000 trabalhos a respeito da doutrina espírita. É muita coisa, são 30 anos escrevendo. E aí esse trabalho todo eu passo para as pessoas, sem direitos autorais. Vocês podem tirar xerox, dar a quem vocês quiserem. Não tem nada de direito autoral. Tudo que eu escrevo, eu não cobro. Os meus livros mesmo não tem um tostão. A Federação Espírita Brasileira mesmo me deu 2 livros que ela publicou, só me deu 10 livros de cada. Só 10. Eu reclamei, se ela mandaram mais 2. Mandaram 2 só. Quer dizer, é um trabalho que a gente faz por amor. Agora, a gente gasta. Não tenha dúvida. Não é brinquedo, não. A gente gasta mesmo. Né? Principalmente o bestunto, né? E a bibliografia também. Que eu não copiei ninguém. A gente estuda e aí vamos... Eu vou tirando minhas ilações, minhas observações a respeito daquilo que eu estudo. E às vezes penso que eu sou até presunçoso, né? Porque, por exemplo, eu fui para o Instituto de Metapsíquica em Paris fazer pesquisa. Eles têm um acervo lá fantástico sobre todos os fenômenos que vocês possam imaginar. Fundado por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina. Olha, eu fiquei doido quando eu vi aquele acervo, aquele manancial de conhecimento, de pesquisa, trabalho de pesquisa pura, pesquisa em laboratório. O resultado, por exemplo, eu dei assim de cara, com os resultados das reuniões de Gabriel Delane, de Eugênio Osti, de Gustavo Gelei. Rapaz, eu tremi nas bases. Fora de brincadeira. De meu Deus, que oportunidade fantástica estão me dando. Então, meus livros são pesquisa. É claro que são deficientes, a gente não pode abranger a todos os fenômenos e não pode esmiuçar como deveríamos, seria um tratado. A partir da próxima quarta-feira, nós vamos trazer aqui, vamos começar, claro, pela introdução. Depois são 120 pesquisadores. Se vocês tiverem paciência, por 120 quartas-feiras, cada quarta-feira eu vou trazendo um pesquisador de todos os continentes da Terra. Todos. Você vê que a pesquisa foi globalizada, não é? A pesquisa foi feita em todas as partes do mundo, na Ásia, na África, na Europa, nas Américas. Isso daí mostra o que? O universalismo da pesquisa espírita. Então eu vou trazer para vocês esses pesquisadores, cada quarta-feira vai ser um, né? Agora, para colecionar, acho que uns 3 volumes, né? Porque, ó, uma pesquisa de vários anos que eu fiz e que vocês podem... Agora, não é biografia, não é biografia, é um trabalho biográfico, claro, para identificar o pesquisador e depois os fenômenos que ele pesquisou, e incluindo o nome de médiuns, trabalho idôneo, trabalho de laboratório, um trabalho sério, que o pessoal que fica na televisão contestando não teve acesso, não estuda, vai para lá e dá uma de gato mestre e tal, e na verdade não, esse povo não estuda, não pesquisa. Então, a partir da próxima quarta-feira nós vamos ter aqui esse trabalho
para aqueles que queiram colecionar e estudar em casa, porque é, na verdade, pelo menos em parte, a saga, a história de todas as pesquisas que se fez no mundo sobre a fenomenologia espírita e paranormal. Porque tem que distinguir o fenômeno anímico do mediúnico. Eu não chamo anímico, porque esse é um termo que pertence à antropologia. Eu chamo mais fenômeno psíquico, como os pesquisadores gostam, porque ignoraram completamente esse termo anímico, o animismo. Eles usam trabalhos paranormais, o nome paranormal, abnormal, supranormal, e aí por diante. Eles nunca usaram a palavra anímico ou anímica. Nós é que usamos. Então, hoje, nós vamos ver aqui um assunto muito interessante. É sobre o magnetismo e a bioenergia. Esse trabalho é um trabalho também de pesquisa, e ele resultou de uma conversa que eu tive com um grande pesquisador brasileiro chamado Hernani Guimarães Andrade, sobre o campo biomagnético da vida. Ele escreveu um trabalho fantástico a respeito disso, e eu tive acesso a esse trabalho. Ele me mandou, e é um trabalho fantástico, maravilhoso. Esse Hernani Guimarães Andrade, ele não é muito bem quisto, digamos assim, no movimento espírita, porque os temas de que ele trata são temas que não são muito bem apreciados, tanto que os livros técnicos espíritas não são bem vendidos, não é? Os romances e tal, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, mas os romances, livros de novelas e tal, romances mediúnicos, tudo isso tem saída, mas esses livros técnicos não tem, infelizmente. Tanto que as editoras, às vezes, quando lançam um livro dessa natureza, são 3.000 exemplares, 2.000 exemplares, porque eles não se arriscam a publicar 10.000 exemplares, porque os livros ficam encalhados, né? E nós temos que estudar a doutrina espírita. E vocês veem também que eu rarissimamente cito uma obra mediúnica, não tenho nada contra, mas não é obra de pesquisa, é obra de opinião que a gente tem que respeitar, e eu reservo o direito de, respeitando, não aceitar para a fonte das minhas pesquisas, certo? Eu não estou querendo que ninguém me aprove ou reprove, mas eu acho o seguinte: eu tenho um Ochorovix, não é? Um Gelei, um Delane, um Bolzano, eu vou nessas fontes, é ali que eu enriqueço, né, o meu parco conhecimento espírita. Então hoje nós vamos ver magnetismo e a bioenergia, do magnetismo à bioenergia. Os fenômenos do magnetismo, eu vou ler, depois vou fazendo comentários. O fenômeno do magnetismo, seus processos e sua teoria, atravessaram os séculos. No meio de grandes vicissitudes, porém, apesar das perseguições religiosas, encontramos-los quase intactos na época da Renascença, séculos XV e século XVI. Você vê que os fenômenos do magnetismo já vêm não é? Velha época. Quer dizer, não, o magnetismo foi a sociedade do magnetismo de Paris. Não foi a sociedade teve fundação em 1828, antes de Kardec, e dela faziam parte o Barão de Potete, né? Faziam parte François Deleuze, fazia parte François Belot e vários outros chamados magnetistas, que deram a Kardec, na verdade, a base, a estrutura
do trabalho que ele teve depois com os espíritos. Tanto que ele disse uma coisa interessante: para conhecer o espiritismo, tem que se estudar o magnetismo. Eu até escrevi um livro que tem Magnetismo e Espiritismo, está aí na livraria, que é também um trabalho de pesquisa. Eu faço um levantamento histórico até do magnetismo, a sua aplicação, a sua operacionalização, desde antes de Paracelso. Jesus mesmo usou o magnetismo. Vários grandes taumaturgos do passado também usaram. Corifeus, assim, no processo espiritual, dentro dos templos de Heliópolis, Tebas, Mênfis, já se fazia trabalho de magnetismo. E aí a gente tem que estudar, porque é um assunto muito especial, porque ele tem ele é multifacetado. Ele varia de acordo com o sensitivo, o grau de sensibilidade dele. E aí a dificuldade de estabelecer parâmetros, paradigmas, dizer, bom, aqui funciona assim, 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 assim. Então isso deve tomar como pressuposto, como base para a análise de todos os fenômenos. Daí a fenomenologia espírita ser atípica, eminentemente atípica, porque ela não pode, a gente não pode estabelecer esses parâmetros, como dissemos. Nós não podemos estabelecer esses paradigmas. Um roteiro não tem que ser assim. A pesquisa funciona de acordo com a própria evolução das manifestações. E elas são muito características, são muito específicas a cada médium. Por exemplo, se a gente fala em Eva Carriere, não é? Pseudônimo de Martha Beirot, foi analisada por Charles Richer. Ela era diferente de Kate King, outra grande médium. Então, os fenômenos que ambas davam ensejo, provocavam, são fenômenos parecidos, mas não iguais. Mesmo o trabalho de materialização, por exemplo, a materialização com Kate King, o espírito se materializava, mas a materialização com Martha Beirot ou Eva Carriere era diferente. A textura da pele, porque fica assim, era diferente. Por quê? Porque levava em consideração o ectoplasma despendido pelo médium. Então dependia a própria estrutura que revestia, digamos assim, o perispírito do comunicante, do espírito comunicante, era diferente de acordo com certas situações biopsíquicas do médium. Então, quem ia determinar, não é, essa especificidade nesse particular era a condição orgânica e psíquica do médium. Entendeu? Então, a materialização de longe parecia igual, né? Pareciam iguais, mas chegando perto para examinar, como examinava, aí a coisa era diferente, a textura da pele era diferente. E isso daí foi estudado, veja como eles chegaram a essa minúcia, né? Eles dizem, não, mas qual a importância? Tem importância para a ciência espírita, mostrando que a materialização não obedece a um mecanismo alheio às condições fisiológicas e psíquicas do médium, e sempre está de acordo com o médium. Tanto que há médiuns, né, estudados que não possibilitavam materialização, mas sim, por exemplo, voz direta. A energia de que ele despendia, chamada ectoplasma, era própria, específica para aquele tipo de trabalho, voz direta, embora houvesse médiuns, né, polivalentes, digamos assim, mas nunca houve um médium absolutamente completo, com psicometria, psicoscopia, psicografia, materialização plena, e aí por diante, transporte de objetos para ambientes fechados e vice-versa. Então nunca houve um médium completo. O que se aproximou mais ou menos disso foi Daniel Daniel Lacombe,
examinado, pesquisado, principalmente por Lewis Crookes, né? Descobridor do talion, da matéria radiante. Então, esse médium, ele apresentava vários fenômenos, menos materialização. Nunca materializou. Espírito, já materializou, por exemplo, mãos, né? Pés, mas o espírito completo não. Porque não era característica dele. Não, quanto mais grosseira a energia do médium, não, nada disso. Esses espíritos se comunicavam, espíritos grosseiros, não, também nada disso. Eram espíritos bons, espíritos que vinham para instruir. Porque tem uma mania de dizer por aí que só espíritos de baixo nível se materializavam. Ledo engana. Houve um espírito que se materializou lá na Argélia com um médium chamado Benboa, né? Que deu testa com Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina. E Charles Richer tem que dar o braço a torcer. É um espírito inteligentíssimo e um espírito bom. Então juntava aí a bondade ao conhecimento. E Charles Richer deu a mão palmatória. E ele, um fisiologista, professor da Universidade de Sorbonne, da Universidade de Paris, ele se curvou aí à evidência. Como aquele espírito que se comunicou com Victor Hugo, a sombra do sepulcro. Ele deu esse nome assim. Na ilha de Jersey, quando Victor Hugo estava exilado, através de seu filho Charles, de 18 anos. O espírito era mais inteligente e talentoso do que Victor Hugo. Ele testou, e sabe quem era o espírito? Shakespeare. Mas foi um diálogo assim, eu tenho esse diálogo entre os dois. É uma coisa assim fantástica. Isso que devia, falar em fantástico, isso que devia aparecer no Fantástico. E desafiar aí os X-Pen, coisa nenhuma. Não é? Mostrar o estilo de Victor Hugo, o estilo de Shakespeare. Então são esses trabalhos que engrandecem a doutrina espírita. São os grandes mestres do pensamento, os grandes construtores de ideias que voltaram para dar um testemunho maravilhoso, não simplesmente da imortalidade da alma, mas da obra de Deus. É isso justamente que falta aqui no Brasil. Levar o espiritismo, ou as pessoas, a respeitar o espiritismo, pela sua grandeza científica, filosófica e ética. E é isso que eu tento modestamente, muito modestamente fazer. Não é? E há pessoas que não entendem, não compreendem. O que é que eu posso? Eu não posso fazer nada. Tirar o quê? Você não gosta das flores, não, menina? Eu estou entre as flores, você quer me tirar? Será possível? E agora, que tal? Vai tirar meu retrato? Bom, então vamos adiante. Os meios e processos empregados no magnetismo, desde a mais remota antiguidade, são os mesmos que foram redescobertos pelos magnetizadores modernos. Contudo, é inquestionável que os antigos conheciam melhor do que nós a prática e a teoria. Para eles, os diversos ramos da ciência eram inseparáveis. O magnetismo estava unido estritamente à astrologia. Depois do nascimento do cristianismo, o único que conservou unidos esses dois ramos foi Paracelso. Aí tem o nome dele aqui direitinho. Nascido na Suíça, em 1493, e em Salzburgo, em 1541. O magnetismo de Paracelso é a vida universal. Para ele, tudo é vivente. A vida que existe nos metais, como nas plantas, pode ser transmitida destes ao homem. A palavra magnetismo provém dele, que comparou a força emitida, comparou a força emitida pelo homem à atração que o ímã, o magnete, exerce sobre o ferro. Kardec descobriu isso, e aí é que está a cuidade do trabalho de Kardec.
Ele descobriu essa informação de Paracelso, porque Kardec naturalmente estudou Paracelso, como estudou Comenius, também um dos mestres do magnetismo, como de estudar todos os grandes mestres do passado, até mesmo Pitágoras, que fez parte de trabalhos notáveis no templo de Heliópolis. Então ele observou uma coisa muito interessante naquele processo chamado mesas girantes. Vocês já ouviram falar em mesas girantes, né? Eu já fiz aqui um dia mesa girante. Resultado, ele descobriu que o espírito atua através do médium ou do sensitivo. Nesse caso, há certas manifestações que são aparentemente mediúnicas, mas são a rigor paranormais ou psíquicas, não é? Porque o sensitivo sozinho, através da sua força magnética, ele pode movimentar qualquer objeto. Eu mesmo cataloguei, vou trazer para vocês como ilustração. Eu não sei onde é que anda, vou ter que procurar 40 e tantas manifestações psíquicas ou chamadas anímicas. Então, resultado, ele observou que a mesa participava do fenômeno. É aí que a gente tem que parar, pensar e repensar. Por que ela participava do fenômeno? Porque ela fazia parte dessa energia universal. Aí se chegou à conclusão, e mais tarde o próprio Gustavo Gelei, que é o precursor da chamada bioenergia, ele chegou à conclusão de que tudo no universo, tudo que existe no universo é parte dessa energia, é parte integrante dessa energia. É como se fosse um desdobramento dessa energia cósmica. E isso Kardec percebeu. Isso quer dizer que todos os objetos, sejam eles quais forem, são energia. Tanto que Einstein disse uma coisa interessante: energia é matéria liberada e matéria é energia concentrada. Como foi Kardec, antes de Einstein, chegou a essa conclusão? É isso que a gente tem que chegar e divulgar. Porque antes de Einstein, antes de Max Planck, com a sua teoria quântica, Kardec já chegava a essas conclusões. Então a mesa participava do processo. E tem uma coisa que Kardec também percebeu de uma forma notável. Todo o processo de energia, ele se divide em energia visível e invisível. A visível está de acordo com a nossa capacidade sensorial, não é isso? Não é verdade? Por exemplo, este copo, eu pego, o tato, eu vejo, eu dimensiono o seu volume e aí por diante. Então ele chegou a uma conclusão fantástica, que mais tarde o pessoal da NASA iria descobrir. É uma teoria maravilhosa, de que todo o universo é parte da nossa capacidade sensorial. Vocês olham assim, veem as estrelas, veem a lua, não é? Não é isso? E se vocês olharem assim para uma espécie de vazio, do vácuo, vocês veem alguma coisa? Não. Então o que nós não vemos não existe? Existe, só que não está submetido à nossa capacidade sensorial. Quer dizer, não está de acordo com os nossos sentidos. Olha, isso foi notável em meados do século XIX. E muita gente não procura fazer um paralelo entre a chamada ciência moderna. William Scrooge descobriu uma coisa fantástica também, a propósito disso.
o problema dos espaços polidimensionais. Sabe o que é isso? Com Daniel Danglar-Home. Os espíritos fizeram um trabalho maravilhoso. Ele chegou de viagem com a esposa, as filhas e o Daniel Danglar-Home. Ele andava com o Daniel Danglar-Home debaixo do braço, quase. Ele então fez uma sessão. Daniel Danglar-Home disse assim: olha, eu tenho necessidade de fazer uma sessão agora. Todo mundo cansado, mas o pessoal se prontificou a fazer a reunião. Aí pegaram, Daniel mandou que pegasse uma florzinha que tinha uma haste bem comprida e mandou que se pusesse essa haste sobre a mesa. Resultado, ela foi descendo, atravessou a mesa e caiu no chão. Isso fez com que o William Crookes parasse assim e fizesse né? Como passou? Através do que mais tarde Bolzano chamou de espaços polidimensionais. E Friedrich Zollner, na sua física transcendental, também realizou. Então existe entre a matéria, aqui na matéria, espaços que podem ser ultrapassados pela própria matéria. Aí, né, eu, Bernardo, aqui na minha mundividência subdesenvolvida, cheguei a uma conclusão sobre os fenômenos de transporte. Como um objeto pode ir para um ambiente hermeticamente fechado, pesquisa que eu fiz, eu digo, como o objeto passa, como ele ultrapassa a parede, a madeira, como ele ultrapassa esse obstáculo? Aí eu cheguei à conclusão, veja só, que ousadia, né? Que ali estava em operação os espaços polidimensionais, descoberto por Crookes e já antevisto por Kardec. Aí comecei a pensar, eu digo, puxa, isso é fantástico. E eu vi uma coisa interessante lá. A pedra era projetada, entrava na casa, deixava portas e janelas abertas. Entrava e fazia assim. Ora, uma pedra que se atira a uma certa distância, se ela fosse jogada, ia direto. Por que ela fez essa curva? Deliberadamente. Aí eu botei minha cabeça para funcionar, meu pobre bestunto. E aí dei uma resposta a Hernani Guimarães Andrade, que ele telefona de vez em quando para mim. Ele até vem para o seminário aqui em outubro, que nós vamos fazer um debate com ele. Eu disse, olha, o problema é o seguinte, por que a pedra fez essa curva? Porque o espírito, mesmo que não seja um cientista, ele idealizou um conduto psíquico. Sabe o que é conduto? Uma via. Então a pedra corria por dentro dela e fazia a curva. Aí é que eu digo, poxa, será que é essa a explicação? Aí disse, pô, Loureiro, você acertou na mosca. Tá vendo? Então, por que a pedra fazia curva? Às vezes fazia até círculo. Era o conduto psíquico sob o comando do espírito. Porque uma coisa é certa, como diz Bolzano, pensamento é força construtora e vontade é força impulsora. O espírito idealizava e exercia a vontade, chamada volição. Ele imaginava a coisa, criava e objetivava através da vontade. Aí o perigo, hein?
Pensamento e Vontade é um livro de Ernesto Bolzano que vocês deviam ler. Você vem no campo da idioplastia. Então, o indivíduo, o espírito faz isso. Aí alguém diz, não, isso aí é fruto das forças sexuais, do sensitivo, é uma opção de maluquice. Não é nada disso, não é nada de força sexual. Alguém liberando ectoplasma gasoso, não visível, e que ofereceu e oferece aos espíritos a manifestação desses fenômenos. Tanto que não há casas assombradas. Embora tenha um livro de Camille Flammarion a respeito, não existe casas assombradas. É só pôr ali, em qualquer lugar, um apartamento recém-construído, põe um médium ali dentro para ver. Aí começam os fenômenos. Então não é a casa velha, antiga, fantasma, nada disso. Eu mesmo visitei um apartamento aqui, que os espíritos pintavam horrores. Apartamento novinho em folha. Os espíritos pintavam e bordavam no prédio todo. Aí eu fui lá, né? Caça-fantasma. São caça-fantasma. Sabe o que era? No local tinha sido um candomblé, um terreiro de macumba. E vocês sabem de uma coisa interessante. Existe um condicionamento. Por exemplo, eu passei minha infância numa casa, na rua Marquês de Abrantes, né? Perto de Gilberto Santos. Na rua Marquês de Abrantes. Uma casa muito bonita e tal. Meu pai se mudou, vendeu a casa, demoliu e construiu um prédio. Pois bem, quando eu sonho, entre aspas, porque a gente precisa separar essa questão de sonhos, eu tenho até um livro, A Visão Espírita do Sono e dos Sonhos. Eu sonhava dentro da casa, o edifício não existia para mim, que houve um condicionamento mnemônico. Eu não vi o edifício, eu não estava no edifício, eu estava na casa, a casa continuava ali. Está vendo? No caso do edifício assombrado, os espíritos que trabalhavam no terreiro já estavam ali. Para ele não havia edifício. Então esse é um caso aí para se estudar. Quem estudou isso assim exaustivamente foi Robert Owen, um inglês, um pesquisador inglês fantástico mesmo, notável, né? E um dos idealizadores do cooperativismo na Inglaterra e no mundo. E ele pesquisou castelos assombrados na Irlanda, no país de Gales, na Escócia e na Inglaterra. E ele chegou a essas conclusões. Era um pesquisador fantástico, muito bom mesmo, e que chegou a essa conclusão. Na verdade, não existem casas assombradas. É só pôr um médium lá de efeitos físicos e aí a coisa começa a acontecer, né? Como, por exemplo, houve um caso na Inglaterra em que uma casa de repente começou a apresentar distúrbios. A casa está infestada, pois os italianos chamam de infestazione, né? A casa está infestada, quer dizer, está cheia de espírito. Mas aí Oliver Lodge, um grande pesquisador, professor de física da Universidade de Birmingham, chegou lá e não viu nada que pudesse justificar os fenômenos. Ele aí ficou de tocaia várias noites e levou uma médium. E essa médium é uma sensitiva, né? Que a vidência é mais, vamos chamar, anímica do que mediúnica, ou talvez nem seja mediúnica, porque o espírito pode até provocar a pessoa a ver alguma coisa, mas é diferente. Mas a vidência caracteriza por visões. Você vê que Kardec até fez uma diferença entre visão e aparição. Resultado: aparição quando é tangível, visão não, quando é vaporosa, quando é fluídica, não é? Quando ali tem os fluidos, chamam de fluido na televisão, é fluido, porque o fluido é fluido. Aí, resultado, ela viu uma senhora entrando na casa.
Daí, quando a senhora entrou, um espírito de uma senhora, com a aparência de uma senhora, começaram os fenômenos. Investiga de lá e você sabe o que aconteceu? Esta senhora, quando esteve em Londres, sentiu a simpatia assim irresistível pela casa e disse: olha, nós vamos comprar esta casa. Estava justamente à venda. E ela, antes de viajar para a Inglaterra, ela morava na Escócia, antes de viajar para Londres, ela levou um tempo, acho que arranjando dinheiro para comprar, sei lá das quantas, e nesse meio tempo ela visitava a casa fora do corpo. Como ela levava o perispírito saturado de energia ou de ectoplasma, ela então oferecia essa energia e os espíritos realizavam fenômenos, embora discretos, mas audíveis, né? Todos ouviam. Então vejam só, ali não tem um médium, ali é uma situação diferente e tem que ser estudada. Então, como o seu perispírito estava saturado de energia, né, do bioplasma, ela oferecia essas energias ao fenômeno, aos espíritos que provocavam os fenômenos, está vendo? Foi realmente uma descoberta fantástica. Isso mostra, porque o médium tem que estar presente. Pode não estar, mas alguma coisa está ali determinando o fenômeno. Ele por si só não acontece. Aí é que está. Não, é fenômeno espontâneo. Não existem fenômenos espontâneos. Existem fenômenos sempre provocados. Às vezes os espíritos se usam da energia de plantas, de animais, mas basicamente da energia humana. Aí vamos adelante aqui. Eu não sei nem se dá tempo. Eu falo mais do que leio. Diga. Não, aí é outra história. O conduto psíquico só foi observado em trabalho de Poltergeist, a não ser em determinados trabalhos solicitados pelo pesquisador, porque o pesquisador solicita aos comunicantes a realização de certos fenômenos para comprovar, a questão de prova, entendeu? Como nas reuniões de Ana Prado, no Pará, o pesquisador, o Dr. Bosio, né, de origem italiana, ele exigiu que os espíritos deixassem suas mãos e pés em parafina. E os espíritos assim fizeram. Botaram um balde assim de parafina fervente e outro balde de água fria. O espírito materializado metia o pé. Ora, se um de nós aqui cair na asneira de meter o pé na parafina, velho, acho que nem os ossos saem. Ele metia o pé, tirava, botava na água fria e desmaterializava o pé. Por quê? Porque se tentasse tirar, rompia. Aí os pesquisadores verificaram o seguinte, que a parafina que formava o pé era uma película delicadíssima. Tinha que ser carregado com todo cuidado, senão partia. E tem uma coisa, deixava as impressões digitais. E essas impressões digitais eram levadas para um trabalho de datiloscopia, de análise de datiloscopia, e verificava que aquele dali era fulano, morreu em tal lugar, assim, papapá. Olha a prova aí, mais do que provada. Eu tenho essas fotografias. Isso que deveria se levar para a televisão, e ninguém leva, e desafiar lá aquele rapaz do computador. O computador é tão materialista quem o programa, quanto quem o programa. Ele não é autoprogramado, ele não se programa. Então, se o sujeito não acredita em nada, o computador, coitado, também vai ser materialista. Não é? Aí vocês veem que esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Eu às vezes tento aqui, eu sei que eu às vezes estou falando, bradando no deserto,
Mas as pessoas não se interessam por isso. Elas estão preocupadas mais com o emocional, com choro, com meus irmãozinhos, que o amor e tal. Tudo é muito bom, é notável. Mas o Espiritismo é, antes de tudo, como disse Kardec, com a ciência, que trata da origem e natureza dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Essas suas relações com o mundo corpóreo quer dizer o quê? A processualística dos fenômenos. Essa manifestação é notável. Agora, fora aquela manifestação que nós mesmos, como sensitivos, provocamos, e que esteve a cargo da parapsicologia, da metapsíquica, da psicotrônica, da psicobiofísica. E aí revelou o lado fenomênico do homem, o fenomenológico do homem. Nós podemos realizar fenômenos muito mais, às vezes, expressivos do que os próprios espíritos. É uma coisa notável. Nós podemos materializar coisas. O processo de telepatia, por exemplo, é inerente ao sensitivo. Mas principalmente a telepatia que hoje estão estudando em Stanford, é uma telepatia imagética, como chama, e sugestiva. Aliás, mais do que sugestiva, porque a pessoa pensa que no mar, ela mentaliza o transmissor, aí o receptor, em vez de receber a mensagem, o mar e tal, uma revolta, ele enjoa. Se ele for susceptível a enjoo, ele se sente mareado, e aí por diante. Quer dizer, a coisa está entrando num terreno muito mais profundo do que da época de James Bradley, que era magnetista e escreveu um livro sobre hipnologia, e aí daí inaugurou a hipnose, que é um perigo, porque trabalha no campo da sugestão, mas também pode trabalhar num outro campo não percebível pelo hipnotizador. Por exemplo, a emancipação da alma, ela pode emancipar por um estado hipnótico. E aí? Pode haver consequências imprevisíveis, como já houve. Lá em Praga, na Tchecoslováquia, o sujeito hipnotizou um pesquisador, nunca mais conseguiu tirar o sujeito daquele estado. Aí ele ficou para sempre. O que ele ia fazer? Ele fez a sugestão do sujeito como se fosse uma criança andando de 4 mãos, de 4 pés, como se chama, né? E aí tapa, não sei o que lá. Resultado, o sujeito morreu assim. E por quê? Porque o mecanismo do nosso psiquismo, eu digo sempre isso, ainda é uma incógnita. Ninguém conhece. Vão atrás de comportamento, como se chama de behaviorismo, né? Behaviorismo. É o processo do comportamento. Tiram o comportamento como se fosse um parâmetro, fosse um termo genéricos, e se você sai daquele padrão ali, você está doido. É como eu digo, com a cidade todo mundo ficou doido, menos um, esse era o doido. Todo mundo ficou doido, um não era. Por quê? É o problema do senso comum. Todos nós, basicamente, realizamos atos semelhantes, não é isso? Isso faz parte de um processo chamado biocultural, e não com o processo pedagógico. Porque, instintivamente, repare, desde criança, desde do bebê, o instinto está ali se manifestando de uma forma padronizada. De onde vem aquilo? Você estava no ventre materno e não existe reencarnação. São os condicionamentos do passado. São as reações naturais de sobrevivência do ser. Então nós precisamos estudar isso com muito cuidado. E cada indivíduo é um indivíduo. E ninguém neste mundo tem condições de penetrar as barreiras do psiquismo. Nós não nos conhecemos ainda. Não, isso é o autoconhecimento. Isso é bobagem.
determinar o autoconhecimento com base naquilo que nós fizemos e fazemos, eu acho que isso é uma estutícia. Quer dizer, é uma loucura. Por que isso? Porque ainda nós não somos completos. É como disse Oliver Lodge, o homem é um ser inacabado. Ele precisa ver, comprou até um livro, em várias edições e melhoradas. A gente precisa, então, ser realista, não pessimista, mas realista. A gente não pode alcançar algo que ainda não está de acordo com a nossa estrutura psíquica, nossa estrutura cultural. Eu sei que é difícil digerir isso, mas é a grande verdade. E as pessoas se iludem com os gurus, com os formidáveis que sabem tudo. E aí, se a gente for analisar a vida pregressa dessas pessoas, ou sua vida íntima, nós estaríamos escandalizados. Porque uma coisa é pregar, a outra é fazer. Abel Mendonça, que foi o meu mestre, com muito carinho, ele disse uma coisa interessante lá no mundo espiritual, de lá para cá, através até de Divaldo. Ele disse: aqui no mundo espiritual é que eu vi a distância que vai entre a palavra e a ação, o ensino e o exemplo. Não é uma distância muito grande? A pessoa pode ter um dom da palavra, quer deslumbrar todo mundo, encantar e tal, mas vai estudá-lo na sua intimidade. Porque Jesus disse: se erra também por pensamento. A gente sabe lá o que as pessoas estão pensando. Eu sei lá o que vocês agora estão pensando. Tem gente que está me olhando assim, mas está viajando lá na maionese. Está longe, né? Ele fica me olhando assim com o olho duro, parece que está. É o protótipo da atenção, olha assim. Mas está lá nas Antilhas, né? Não é isso? Então, ninguém sabe nada. Agora, porque não sabemos, vamos estudar, vamos pesquisar. Para conhecer uma doutrina espírita, nós não precisamos invadir a alma de ninguém, nem criar sugestões emocionais, nem dar conselhos. Eu nunca dou conselhos aqui. Vocês devem fazer isso, nada disso. É uma questão de foro íntimo de cada um de vocês. São vocês que vão traçar a estrada por onde deve percorrer, e que não é exatamente o lugar onde também eu vou acompanhar. Embora os espíritos disseram uma vez a mim que a minha estrada é a estrada das dores alheias. Isso me cheirou mais a poesia do que a verdade. Do que a verdade. Eu não sei. Eu só vou estar junto das pessoas que eu queira estar junto. Os semelhantes se atraem, os contrários se repelem. Isso contraria a física, né? Mas lá funciona assim, entendeu? E quanto a esse negócio de positivo e negativo, quem estabelece esse critério, aliás, esses dois critérios, é o próprio homem. O que é positivo para mim pode ser negativo para vocês. É ou não é? É a questão até da dívida. Um exemplo aí meio chulo. Alguém me deve. Quem está no polo positivo aí?
Alguém me deve. Quem é positivo ou negativo? Enquanto não me pagarem, eu estou negativo. Quando me pagarem, então, positivo. Né? Não é isso? Isso é uma questão mais psicológica mesmo. De padronização. A gente padroniza tudo e chama de pedagogia, processo pedagógico. Então, chama de senso comum. O que é o senso comum? É aquilo pré-estabelecido que todos obedecem, seguem. Não é isso? Por exemplo, vocês sairiam nus de casa para vir para cá? Não, isso é senso comum. Se sair, aí o que? É louco. Foge do senso comum. Tá vendo aí? É um exemplo assim meio simplório, mas verdadeiro. Não é só por causa do tempo, não. O problema, sabe de quê? Do pudor. E aí, quem criou isso? Quem criou a vergonha? Porque o sem vergonha eu sei, mas a vergonha eu não sei. Né? Olha, essa questão de caducar é um processo mais de falha mecânica. É como você tem um carro de 1950 junto de um não é? A máquina já está queimando óleo 40 ali, né? Não, o problema é o seguinte, é que o espírito, cada vez que a velhice chega, pelo menos assim que eu penso, ele sente dificuldade de se comunicar com o mundo exterior. Por quê? Pela falência dos órgãos. Ele desgasta mesmo, de tanto usar, desgasta. Você pensa o quê? Não é? Eu não sei, mas que diminui. Por quê? A mediunidade ostensiva depende da intensidade do fluido liberado. Por isso que os grandes médiuns eram jovens. 13 anos, 12 anos, 11 anos. Kardec trabalhou com meninas de 12 anos. Se fosse aqui no Brasil, que escândalo, a menina de 12 anos. E Kardec trabalhou com elas. E elas não fizeram um curso de mediunidade, ainda tem mais essa. Não, chama médium natural. Né? Médium involuntário é aquele que não sabe que é médium. Essa chuva é chata. Agora, o problema é da pessoa se aperfeiçoar. Porque eu não sei do conceito de perfeição. Vocês sabem, me ensinem. O que é ser perfeito? O universo é perfeito. Mas o que é que o universo pode me dar para que eu possa crescer moralmente? Ele é mecanicamente perfeito, não é eticamente perfeito. Então o que é perfeição? É aquilo que nós próprios estabelecemos, logo não é perfeição. É aquilo que nós imaginamos, que nós plasmamos, que nós julgamos. A perfeição é uma coisa muito ainda subjúdice. Subjúdice, está sob julgamento. Ainda ninguém deu a palavra final. Tanto a perfeição como a imperfeição. Porque tudo funciona de acordo com a nossa ótica, com as nossas posturas, com as nossas necessidades, e aí por diante, não é verdade? E varia. É a questão é um problema geocultural. O que é bom e aceitável para aqui, para o Brasil,
em nível cultural pode não ser para outro país. Não é verdade? Até mesmo a culinária. Por exemplo, há povos aí que comem barata, percevejo, gafanhoto. Vocês comeriam, né? Um ensopadozinho de barata? Né? Isso é o quê? São chamados estratos culturais. Que nós precisamos também analisar para chegar ao quê? Para chegar a alguma conclusão a respeito do que é perfeição, imperfeição, do que é positivo, do que é negativo, do que é justo, do que é injusto, Repare como a lei nossa é dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque ela é imperfeita. O dinamismo está sempre ligado à imperfeição, ou aquilo que nós rotulamos como imperfeito. Não é verdade isso? Quem? Eu não sei. Não, ele disse na cruz, segundo consta. Ninguém ouviu, mas todo mundo soube o que ele falou, né? Mas ele, no Getsemane, Pai, afasta de mim este cálice, não é? Eu já cheguei para o Pai e pedi, ele disse assim, cálice. Aí é que está, por que Deus não afastou o cálice? Essa é uma questão muito especial para a gente discutir em outra oportunidade, né? E tem uma coisa, ninguém espere respostas absolutamente verídicas, que a vida de Jesus ainda está sendo estudada, porque ele não deixou nada escrito. Os apóstolos na época não escreveram nada. Os primeiros evangelhos surgiram 80 anos depois da morte dele. E a época quando ele morreu era insignificante a nível social. Ele não tinha nenhuma importância social. Ele veio ter após a escola neoplatônica de Alexandria, no século II de nossa era. Mas na época, esse é o filho do carpinteiro. Então não houve registro. Não, esse é Jesus, o Messias, a imagem dele vai se projetar no futuro e tal. O seu passeio por levitação sobre as águas, as curas fantásticas e a prova diante de Lázaro que o Espírito pode ir onde quer, onde quiser. É esse o Jesus que nós aqui admiramos, respeitamos e tentamos, na medida do possível e das disposições em contrário, seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Mestre. Ele não estava se referindo à pessoa dele, acreditamos, mas à sua palavra. A sua palavra é o caminho, a sua palavra é a verdade e a sua palavra é a vida. Caminho, verdade e vida. Ser, destino e dor. Então vamos concluir agradecendo aos Espíritos por tudo quanto recebemos nesta noite e saibamos incorporar a nossa vivência onde quer que estejamos, que assim seja.
Fiat Lux.